Livro dos Espíritos, lá na 481, Juninho. Bora lá. Deixa eu só citar você aqui. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é dia 21 de agosto e nós estamos, com enorme prazer, recebendo novamente o nosso irmão Juninho Martins. Juninho, funcionário da casa já, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado, Sr. Walter. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui e pedindo a paciência e a caridade de vocês em ouvir mais, de tirar mais um tempinho aí para ouvir esse papagaio falando aqui. Papagaio esperto esse, hein? Fala sobre o Evangelho. Só repete. Só repete o que já está dito. Meus queridos irmãos, é bom a gente começar com alegria, porque o nosso intuito, o amor, levar o amor de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e o que Jesus fez enquanto aqui esteve, foi justamente nos trazer os exemplos do amor. E olha que alegria, que amor existe. Vamos aproveitar, antes das 9 horas, para fazer ao menos uma questão do Livro dos Espíritos. Saiu para nós a questão 481. Está falando sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal. E fala aqui sobre convulsionários. Kardec indaga: os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Vamos à resposta. Sim. Um papel muito grande. Assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses defeitos, esses efeitos, o que tem feito cair no ridículo. Aí, Kardec acrescenta mais uma indagação. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Resposta: pouco elevadas. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Meus irmãos, esse assunto é um assunto que a mim desperta e sempre despertou muito interesse. Porque eu já convivi com isto na família. E interessante falar que esta pessoa é um médium, tá? Que tem a capacidade de ver, de ouvir, ou seja, justifica com exemplo claro o que Kardec perguntou. O que é, na verdade, então,
esse tipo de fenômeno que eu presenciei. Nada mais é do que uma influência dos nossos irmãos, e aí a gente tem a resposta de que são irmãos que não são elevados, porque os elevados não tirariam proveito nenhum de uma situação dessa. Então, ao contrário, são irmãos de pouco desenvolvimento que fazem uso do magnetismo para que aquilo ali surta um efeito de distúrbio no médium. E pouco importa se o médium é velho, é novo, é uma criança, não. Os efeitos, se não tratados tanto do campo de vista, porque essa manifestação ela deixa reflexos no corpo físico também. Ocasiona distúrbios que têm que ser tratados pelo uso da medicina e procurando os recursos espirituais. Tá? Então, são necessários que ataquemos as duas fontes: o corpo físico e o corpo fluídico. Tem que se tratar as duas. Juninho, se quiser falar alguma coisa aí? Bom, o senhor foi bem preciso mesmo. A questão da influência que sofremos. Somos todos médiums, né? Em todas as épocas da humanidade. Nós temos exemplos desde antes de Jesus. Nós temos exemplos de fenômenos de mediunidade, que nada mais é do que o intercâmbio, né? A ação do espírito em nós. Essa ação é benéfica ou maléfica, né? Vamos dizer assim. Ela pode trazer algum benefício quando bem empregada, só que quando não equilibrada, ela traz ali as doenças, os contratempos, como foi a leitura de hoje do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, então, indiferente à questão, sempre é preciso observar: orai e vigiai. Vamos então, em 9 horas, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, procurando a sintonia de Deus Pai Todo-Poderoso. Rogamos a Ele, ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra, todas as bênçãos, toda proteção, todo amor, todo esclarecimento. Pedimos e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na condição de trabalhadores, de ouvintes, de irmãos que estão na sustentação do trabalho. Rogamos a assistência dos devotados amigos da espiritualidade, Eurípides Bastanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec. Pedimos a fina sintonia com o nosso anjo guardião, a fim de que possamos receber os bons conselhos e as boas intuições. Rogamos que o nosso trabalho sirva de alento, de refrigério, de remédio, de consolação a todos aqueles que se encontram em dificuldades diante de suas provas. E assim, a exemplo do Mestre Jesus, elevamos a Deus, em sinal de agradecimento, de louvor, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, eu peço, antes de tudo e mais nada, desculpa a vocês. Ontem eu confundi a agenda nossa. Hoje é dia 21 de agosto. E eu olhei dia 21 de setembro, que está programado para Marisa, e peguei e fiz a publicação, o anúncio da Marisa no lugar do Juninho. Eu errei. Me perdoem, me desculpem, eu errei. Juninho, seja bem-vindo. Se quiser falar alguma coisa. Bom dia, Walter, mais uma vez, bom dia a todos. Rogando sempre, a esse Mestre, a Jesus, que nos ampare e nos ilumine. Não apenas nestes momentos em que aqui vamos refletir sobre seus ensinamentos, mas também para todo o nosso dia, toda a nossa encarnação, nos iluminando nessa caminhada. Que assim sempre seja. O Juninho hoje vai falar do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E ele me pediu que fizesse a leitura do item 10, Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. É um texto de Paulo Apóstolo, recebido em Paris em 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Obrigado, Paixão. Nada exprime melhor o sentimento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre uma ação da vontade. Para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem
podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Que as palavras do Santo Evangelho encontrem em nossos corações o terreno fértil a multiplicar e dar fruto. Juninho, fique à vontade. Bom, mais uma vez, o convite do Evangelho é para refletirmos sobre essa virtude sublime, essa virtude que concentra todo o ensinamento de Jesus. Que, recordando as palavras de Chico, quando perguntaram para ele o que é a caridade, Chico disse que a caridade é o amor em ação. Nós estamos aqui no item 10 do Evangelho, que é o nosso momento, a nossa mensagem para refletirmos hoje. Só que antes do item 10, nós temos os itens anteriores ali. E nós vemos no item 2 o exemplo que Jesus nos traz através da parábola do bom samaritano. Então ali ele nos dá o modelo de como exercer a caridade. Do que aquela pessoa fez, do cuidado que o samaritano fez em socorro. Nos traz a figura do sacerdote, do levita, que apesar de terem o conhecimento, eles não praticaram a caridade. Isso foi aquela figura do samaritano, que foi de encontro àquele irmão que estava caído, e que naquele momento, a palavra que consta aqui no Evangelho, é que o samaritano agiu de compaixão para com aquela pessoa, ou seja, ele se colocou no lugar daquela pessoa. Mas aqui no item 10, precisamente aqui nessa mensagem de Paulo, que foi o maior divulgador do cristianismo, Paulo tinha uma fé tamanha em Jesus, que se Jesus aparece para ele e aponta, diz a ele, Paulo, segue nessa direção, você vai encontrar um oceano, você tem que atravessar porque do outro lado do oceano tem um pessoal que necessita muito da minha palavra. Paulo, com certeza, teria atravessado o oceano e teria descoberto a América em nome do Cristo, para levar a palavra do Cristo, para pregar aqueles ensinamentos de Jesus. De tão tamanha a sua fé, a sua identificação ali com Jesus. Então nós vamos ver nessa mensagem um roteiro, uma conduta de que fora da caridade realmente não há salvação. E novamente repetindo, frisando aqui, pegando o jogo de palavras. A palavra salvação tem duas palavras dentro dela. Salva e ação. Ou seja, através da caridade, através da nossa ação, nós nos salvamos. O que seria isso? Nós vamos adquirindo virtudes. Nós vamos nos sublimando. Nós vamos deixando aquele passado para trás. Aquele passado de sombra que todos nós temos. Todos nós cometemos erros. Porém, a cada dia, eis uma nova oportunidade. A cada dia, um novo amanhecer para que essa ação seja mais viva e se Jesus nos trouxe para nós, nos mostrou ali que a caridade é um meio prático, se ele traduz a caridade como o seu princípio do seu ensinamento, nós vamos entender que a caridade passa a ser para nós uma conduta de vida. Não apenas no sentido de fazer, mas principalmente do vivenciar.
saber o que se está fazendo. Não apenas praticar por praticar, mas assim, estar ali de corpo presente. O porquê que você está fazendo, aquele sentimento vivo em você. E para que possamos entender isso, nós vamos recorrer ao item 6 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é de Paulo, né? E que está intitulado aqui Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. Vejamos aqui. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como o bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se não tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. É a primeira carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e o 13. O que Paulo quer dizer para nós através dessa carta aos Coríntios, dessa primeira epístola aos Coríntios? Não adianta fazer, é preciso sentir, é preciso vivenciar, é preciso suportar. E para isso, eu quero trazer a frase de um amigo que, quando eu parei para meditar nela um pouco, ela resume tudo o que Paulo vem dizer nessa primeira carta. Ele coloca assim que a gente fixa na caridade como simplesmente um ato. Então, para nós, no cotidiano, no dia a dia, a gente tem essa impressão que a caridade é simplesmente um ato. Mas a caridade, antes de tudo, antes dela ser um ato, ela é um pensamento que embala esse ato. Então, no nosso dia a dia, nós temos as nossas ações. Só que esquecemos de que é o nosso pensamento, o comando vem do cérebro para que tenhamos essas ações. E o que Paulo vem dizer com isso? Não adianta nada eu fazer se eu não sentir, se eu não vivenciar, se eu não refletir sobre tudo que eu estou fazendo. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta, o que é a caridade, tal como entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com os semelhantes, indulgência para com todos e o perdão das ofensas. Vejamos bem, essas 3 virtudes que os Espíritos dão de respostas ali, será que para que nós possamos exercê-las tal qual entendia Jesus, será que é somente no ato? Ou primeiro não vem no nosso pensamento, no nosso sentimento? Ou primeiro essas 3 virtudes que resumem a caridade, que completam a caridade tal qual entendia Jesus, não precisa ser vivenciada em nós primeiro. E é por isso que Paulo vem nos dizer de que não adianta falar, não adianta fazer, não adianta querer mostrar, não adianta querer se entregar, se você não vivenciar. Assim como aqueles primeiros cristãos que foram ao martírio, porque tinham aquela fé em Cristo, e se entregavam às feras,
nós também hoje somos convidados a nos entregar, mas não aquelas feras tal qual era a época dos cristãos, e que nos serviram de exemplo, e que ali naquele momento nos deram o exemplo da caridade, ou seja, o exemplo do amor em Cristo. O que isso traz para nós hoje? Qual a nossa entrega que devemos fazer? A nossa entrega às feras, a nós mesmos, às nossas más tendências, a fera interior que há em nós. Enfrentá-los com coragem, enfrentá-los com a mesma fé em Jesus, assim como aqueles primeiro tiveram. A caridade que eles nos mostraram através do exemplo. A caridade de Jesus para com nós, através do Calvário, quando ele é levado a julgamento. E assim ele aceita aquele julgamento. O seu exemplo da caridade, a caridade moral, a caridade através do exemplo em suportar as provas. Ora, se isso não fosse se não tivesse algum mérito nisso, por que faria? Qual o sentido? E por isso que Paulo nos diz que a caridade é paciente, ela é doce, ela é benfazeja, ela não é invejosa, ou seja, ela vai completamente ao contrário do que o egoísmo e o orgulho ainda. O egoísmo e o orgulho que ainda existe em nós, nos fere, nos chama. Porque, reflitamos, aquele que ainda está no caminho do egoísmo, do orgulho, daquelas más tendências, é uma pessoa, é um sentimento muito sozinho, vazio, e com aquele peso de cobrança, porque você não se contenta. Você quer sempre mais para se satisfazer. E quando se acha que já alcançou tudo, ainda existe o vazio. A caridade já vem justamente em um contraponto. Por isso que Allan Kardec intitulou essa mensagem aqui que engloba o item 6 e o item 7 como a necessidade, que é como Jesus nos trouxe uma conduta de vida, uma conduta leve, uma conduta em que vai nos trazer a paciência, a calma, assim como Paulo nos diz ainda, que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Mas qual o sentido disso? Qual o sentido de vivermos ali na humildade? Qual o sentido da renúncia que a caridade nos convida? Se a caridade nos convida a uma conduta, a uma mudança, a uma conduta de vida, a uma vivência, então para seguir este caminho, nós vamos nos deparar com algumas escolhas que temos que fazer, que é a renúncia de alguns pontos de vista, de procurar trabalhar em nós, a não vivenciar aquelas más tendências, e para isso vai exigir de nós uma humildade, uma renúncia, uma mudança. Qual o verdadeiro sentido em suportar essas provas com uma fé, com resignação, aquela fé no futuro de que dias melhores virão? Qual esse sentido, né, de que ao relembrarmos de Jesus, todos os seus exemplos, qual o verdadeiro sentido de que hoje possamos refletir na vivência e nessa conduta de vida que a caridade vem nos propor? Nós partimos, a partir daquele princípio, da imortalidade da alma. Somos todos espíritos imortais. Temos um passado de erros e acertos. E temos, novamente, reencarnados, uma nova oportunidade de mudança. Uma nova oportunidade. É por isso, vendo o lado da imortalidade da alma, é por isso que Jesus nos diz: o meu reino não é deste mundo. Para estar presente neste reino, é necessário que trabalhamos em nós, que vamos fazer este processo de aprendizado, este processo de mudança a qual Jesus nos convida. E é o primeiro, e essa prática, essa vivência, não apenas está no exterior. Como diz, não é apenas o ato,
mas é o pensamento, o sentimento que antecede o ato. O que isso quer dizer para a gente? É que a caridade começa primeiro em nós, na nossa vivência, na nossa reflexão, analisando as nossas más tendências. E para isso, novamente, temos a doutrina espírita como essa luz que nos esclarece, que simplesmente é o cristianismo redivivo, é o cristianismo de volta, aquele ensinamento de Jesus puro e cristalino, só que agora com uma explicação, uma ampliação maior do verdadeiro sentido disso. E para entender essa conduta, vamos novamente, vamos buscar ali o Livro dos Espíritos, aquela pergunta tão conhecida no meio nosso, a 919, aquele onde Santo Agostinho vem nos convidar ao autoconhecimento. Que esse autoconhecimento nada mais é do que desenvolver em nós o auto-amor. O que é isso? O amor, a caridade, estão unidos, são uma só. Caridade é o amor em ação. Se o convite da questão 919 é o autoconhecimento, é um convite para o nosso auto-amor. Nós passamos somente iremos nos conhecer quando nos amarmos. Então é aqui que entra essa aplicação. E para isso nós temos o Santo Agostinho, em que ele relata nessa questão, que ele traz essa questão 919 com muita propriedade. Porque na explicação, Santo Agostinho, ele faz algo, ele nos dá um roteiro que todos nós podemos fazer. Não é aquele algo difícil que nós imaginamos. Mas Santo Agostinho, ele fala com propriedade porque ele dá o exemplo. E aqui nós vamos ver que a caridade moral vem através do exemplo, da vivência. O que Santo Agostinho nos diz nessa questão? Que todos os dias, ao se deitar, ele fazia uma análise de como foi a sua vida, de como foi o seu dia, quais pontos que ele acertou, quais os erros que ele cometeu. Nessa reflexão, a partir daqueles pontos que ele já viu que ele conseguia acertar, que ele já obteve algum êxito, aí ele procurava manter-se naquele caminho. E naqueles erros, naqueles pontos em que ele viu que ainda cometera alguns erros, que ainda não fora de uma conduta boa, o que ele fazia? Ele passava a refletir e assim não errar. Eis o convite para nós, no nosso alto amor. O convite para a paciência. O convite para a humildade. O convite de vencermos no nosso dia a dia as nossas más tendências, os nossos impulsos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vem nos trazer para a gente que é a questão desses impulsos. Quantas reencarnações nós já perdemos, em quantos momentos já caímos por um impulso, por um ato impensado de apenas 10 segundos, 5 segundos, por um instante mal pensado, mal colocado, nós nos agravamos perante a nós e perante ao outro também, por um simples impulso. Esse autoconhecimento que Santo Agostinho nos diz, esse convite para o nosso auto-amor, nada mais é do que a prática, a vivência da caridade em nós. E como se dá essa prática, essa vivência? Suportando as nossas provas, tendo resignação, compreendendo de que nós estamos reencarnados no seio familiar, em meio àqueles nossos irmãos, de que somos compostos dessa família universal, de que estamos inseridos nesse grupo para o nosso melhor aproveitamento individual, mas também coletivo.
Já dizia Dr. Bezerra de Menezes, de que juntos somos união, separados uns dos outros somos pontos de vista. Por que isso? Porque este processo de aprendizado, porque essa vivência da caridade na prática, que começa em nós só vamos conseguir identificar isso através do contato com o outro. Por isso, a necessidade da caridade nos traduz como uma conduta de vida. E essa vida começa primeiro em nós. Primeiro buscando essa vivência, buscando refletir em nossos atos. O que eu vou fazer? Vai ser benéfico ou não? O que eu vou fazer vai ter alguma consequência positiva ou negativa? Eu vou estar prejudicando o meu irmão, aquele que está do meu lado? E se prejudicar, se fosse ele comigo, eu gostaria? Então paramos para refletir neste momento. Como que se dá esse termo salvação? É um termo, é uma vivência que nos traz a reflexão, que nos traz a mudança de conduta, que nos traz essa vivência de Jesus para perto de nós. E aí sim, a partir do momento que nós vamos tendo essa vivência, esforçando para mudar essa conduta, nós vamos buscar em Jesus essa figura máxima. E automaticamente estamos trazendo ele para perto de nós, pois estaremos nos esforçando para viver junto a ele. E buscando ali mais uma vez um exemplo vivo de quem trabalhou, de quem se esforçou para mudar internamente, recorrendo a Paulo, recorrendo àquele momento em que Abigail diz a ele aquelas 4 palavras em momentos diferentes, em momento em que ele precisava se aprimorar, precisava se conhecer, ainda ele se preparando, fazendo, sendo cristão, mas na vivência dos seus dias, se transformando, se burilando, ou seja, se tornando ali aquele buril em que o diamante passa, para que possa brilhar, para se tornar aquela pedra linda, é que primeiro ela foi aquela pedra bruta, que ele sofre através da lapidação. Eis Paulo, na sua caminhada. E aquele espírito, quanto Saulo, ele ainda não era aquele diamante bruto, mas Jesus o via. Jesus já enxergava nele aquela preciosidade. Então, nos momentos diversos de sua caminhada, Abigail diz aquelas 4 palavras a ele: ama, trabalha, espera e perdoa. O que seria para Paulo? Ame, trabalhando. Trabalhe, esperando. E aqui essa palavra do espera não é aquela espera de ociosidade, mas é que alimente a esperança. Ou seja, ame trabalhando. Trabalhe esperando, ou seja, trabalhe se enchendo de esperança. Encha o seu íntimo de esperança, ou seja, espere ali por algum momento, perdoando aqueles que não estão ainda no momento. Ame trabalhando, trabalhe esperando, espera perdoando e perdoe, aí você volta na primeira, amando. É o ciclo. É esse o roteiro que devemos buscar primeiro em nós. Porque a partir daí, a partir do momento em que vamos refletindo sobre as nossas tendências, os nossos erros e acertos, os nossos vícios, assim como buscando a consciência de que somos espíritos imortais, de que possuímos um passado ainda de erros, de erros cometidos, de que se hoje estamos aqui passando por alguma prova, alguma privação, se estamos passando por alguma necessidade, por algum momento ali, seja na enfermidade,
seja com o nosso ente querido, enchamos de esperança. Essa é a mensagem de Jesus. Ouçamos aquele vinde a mim, que há mais de 2000 anos nos convida a essa mudança, a essa conduta. Assim, automaticamente, estaremos nos melhorando, estaremos fazendo primeiro este trabalho em nós. E que, a partir daí, vamos estar externando tudo o que estamos sentindo, tudo o que estamos vivenciando. E recorrendo ali à fala de Paulo, que está nessa mensagem, do item 10, nós vamos ver aqui a questão daqueles em que praticam a caridade. Qual a recompensa que nós teremos? Como que aqueles que praticam a caridade serão identificados e o que isso trará de benefício. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que esparge a seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. Vejamos bem, os deveres do homem. Caridade, uma conduta de vida que, em primeiro momento, traz um benefício para nós. E depois, automaticamente, consequentemente, ela é externada a todos aqueles que estão. É como aquela frase popular: se nós soubéssemos o quanto é bom fazer o bem, faríamos por egoísmo. Faríamos ali só para nos sentirmos bem. Só que a partir daí, esse sentir bem vem junto de uma mudança, de uma conduta de vida, que não é nada mais ali do que a caridade moral que estamos fazendo para conosco. A vivência ali é a junção da caridade material com a moral. A partir do momento que já estamos fortalecidos nessa caridade moral, nós conseguimos fazer, nós temos ali os recursos, os mecanismos para buscarmos essa caridade. E assim estaremos aptos a verdadeiramente entender a caridade como um ato, mas também sentir ela como um pensamento que antecede o ato. Fazendo a junção da caridade, assim como o samaritano fez a caridade material de dar a assistência àquele que estava no chão, que estava caído. Ele deu a caridade ali material, mas também automaticamente no seu íntimo. Foi a sua moral, a sua conduta, ao encher-se de compaixão. No meio que estamos vivendo, ainda existe sim a necessidade da caridade material. Mas principalmente hoje em dia, a caridade moral, o acolhimento, a compreensão se faz necessário. Para encerrarmos, como já eu gosto de trazer alguma mensagem que amplia, que vem traduzir melhor essa mensagem do Evangelho para a gente, uma mensagem de que não é apenas de um espírito ou de outro, mas sim de toda uma falange de espírito superior que nos servem de guia, que assimilaram o pensamento de Jesus, em que mostrando que a caridade, por ser uma virtude que é uma virtude que possui diversas formas de ser praticada, assim eles nos mostram que é acessível a todos nós, trazendo aqui uma mensagem do Espírito Alta de Souza para que refletirmos sobre nós, refletirmos sobre essa caridade, em que essa mensagem deste Espírito Alto de Souza, ela ao lermos, ao refletirmos, ela é justamente o equilíbrio da caridade material com a caridade moral. É uma mensagem intitulada Palavras de Caridade, que está no livro Poetas Redivivos, psicografia do Chico Xavier. O apoio,
a simpatia, uma oração apenas, carregada de, carregada de fé na bondade divina. A bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas. O minuto de paz, o auxílio que armazenas na suspensão do mal ao trabalho em surdina, o bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro, a brandura, as palavras serenas. A esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, um fio de esperança, a atitude sincera, a migalha mais pobre, a dádiva mais rica, tudo aquilo que dás, a vida multiplica, nos tesouros do amor, da glória que te espera. Então, meus irmãos, que possamos buscar em Jesus essa vivência da caridade, buscar esse exemplo que exerceu a caridade material, que exerceu a caridade moral, que nos trouxe essa conduta de vida. Buscamos neste espírito que não possuiu um centavo, mas que foi aquele que mais praticou a caridade, que por isso nos serve de guia e modelo, pela vivência, pela prática. Que possamos buscar nele e em tantos outros exemplos também que nos servem de guia, que estão nos auxiliando incessantemente ao nosso lado. Busquemos neles as forças para vencermos a nós mesmos, a força para este alto amor e assim a vivência da prática dessa conduta de vida. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Que assim seja. Juninho, eu acho que não cabe nenhum retoque, foi maravilhoso. A minha interpretação, eu acho que a gente vai conseguir fazer a caridade mesmo, o dia que a gente olhar no espelho e não ver a própria imagem. O dia que a gente olhar no espelho e ver a imagem de Jesus, aí sim, a gente vai conseguir fazer a caridade. O dia que a gente for fazer alguma coisa, a gente perguntar para a gente assim, o que Jesus faria? Aí a gente vai fazer caridade. Porque quando a gente fala em renúncia, você falou muito bem, a maior parte das pessoas fala assim, a renúncia é desistir. É desistir de si. De si. Olha o quanto é difícil desistir de si. Para que isso ocorra, eu tenho que estar totalmente livre das duas chagas, do orgulho e do egoísmo. Então, quando a gente fala renúncia, é isto. É eu esquecer de mim. É quando o outro tem a mesma importância. Então, quando a gente olhar no espelho e ver Jesus, quando eu olhar no espelho e ver o meu irmão, não o Walter, essa fisionomia aqui, aí sim, eu vou entender o que é caridade. Igual você bem disse, todas as suas palavras muito bem apoiadas no Evangelho. Aquele que caminhava para o suplício lá em Roma, para os leões. Olha, que fé sustentada, que sublimação. É a mesma coisa. Quando eu caminho em direção ao problema do meu próximo, para quê? Para abraçar, para ajudar. Porque aquele problema não é só dele, é meu. Eu olho no espelho e vejo Jesus. Obrigado.
Obrigado por nos trazer mais este ensinamento, mais essa oportunidade. Meus irmãos, eu convoco a todos vocês para este momento de fé, de amor. É o momento em que vamos fazer as nossas preces, elevando a Deus a nossa humildade, nos despindo do orgulho, do egoísmo, rogando a Deus que venha em nosso socorro, que deposite em nossas águas os remédios de que estamos necessitados, os remédios para a nossa imperfeição moral, para as nossas imperfeições do corpo físico. Que estas águas, após fluidificadas, se transformem em remédios que possam nos limpar, nos livrar de todas as imperfeições, as mazelas, que possa nos tornar puros, aptos à prática do amor e da caridade, como Jesus nos exemplificou. E peço que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, onde quer estejam os nossos irmãos, e que lhes sirvam da mesma forma, como um remédio, como um bálsamo, como um depurador, levando a eles o consolo da energia de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. Continuando com os nossos trabalhos de amor e caridade, nós chegamos à segunda parte do nosso evangelho, do nosso culto. Aquela parte em que todos temos uma missão, a missão de doar, de praticar a caridade. Se tirando de nós, doando das nossas boas energias, para que, somadas as bênçãos e luz de Deus Pai Todo-Poderoso, sirvam aqueles nossos irmãos que estão em dificuldades diante de sua prova, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com seus corações endurecidos, aqueles que estão sendo vítimas de si mesmos. Pai, que possamos abraçar a todos neste instante, transmitindo esta energia renovadora, esta bênção salutar. Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece, por todos aqueles que estão na espiritualidade, coordenando este trabalho, nos permitindo sermos úteis na prática do amor e da caridade. E peço para que neste momento, cada um, no interior de seu coração, com sua fé, possa fazer os seus agradecimentos, o seu louvor, enquanto recebemos o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos a todos que se doaram em paciência, em preces, em vibrações,
nos ajudando com a sustentação energética, com a doação de fluidos, para que este trabalho atingisse o seu objetivo. Agradecemos ao nosso irmão Juninho, que nos trouxe a oportunidade do aprendizado e da sabedoria. Juninho, fique à vontade, se você quiser fazer suas considerações. Eu já vou encerrar com a prece de Cáritas, lembrando que amanhã, dia 22, nós teremos no Evangelho das 9 horas o Emmanuel, lá de Conquista Mané, que vai nos trazer as palavras belas que ele sempre tem. Lembrando ainda que amanhã era um dia que o Norberto iria fazer. E o Norberto partiu dos trabalhos da pátria espiritual, foi chamado a prestar lá a sua assistência. E que Deus ampare a sua família, ampare a ele. Juninho, fique à vontade. Mais uma vez, Sr. Walter, agradecer a Deus a bendita oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui reunidos, refletindo, procurando aprender um pouco mais, agradecendo mais uma vez a oportunidade e a todos que estiveram conosco nesta manhã. Que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos iluminar sempre nessa caminhada. Muito obrigado. Assim seja. Meus irmãos, lembrando que estes eventos, estes cultos, o evangelho que a gente faz, e todas as palestras, eles estão no YouTube, tá? A gente pode compartilhar o link. Quem quiser receber em primeira mão, eu mando através do Zap. Deixe nos comentários ou no Messenger o número do telefone, eu mando para vocês o link do Evangelho. Acessando o nosso canal, CESDA, Casa Espírita Seara Divino Amigo, vocês vão ter acesso a todos os outros trabalhos nossos. Estão todos lá, guardadinhos, esperando para vocês assistirem e divulgarem. Vamos, então, hoje eu vou fazer a prece do Pai Nosso e peço para que cada um, em pensamento, emita suas vibrações para Deus e para o mundo em geral. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um de nós, em nossos lares, em nossos trabalhos, com todos os nossos irmãos. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Juninho. Espera aí um pouquinho.